A paz do Senhor Jesus, meus amados, como vocês estão? Tudo bom? Hoje eu quero trazer um tema bastante interessante. É óbvio que eu não trarei hoje, porque eu quero falar muito mais aprofundado sobre isto. Mas como sempre se faz necessário, e são temas que eu estou trazendo fora do livro, do que está no livro, porque se faz necessário, né? E como eu falei, como eu estou tendo um pouco de tempo para fazer vídeo, por que não fazê-los? Acredito que os últimos vídeos tenham agradado a vocês, porque tenham tido bastante visualizações. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos. Eu vou pedir uma gentileza para vocês. Os que puderem, deixem um like para poder dar visualização ou dar relevância ao canal, tá? Para que, como eu falei, para que a palavra chegue àqueles que necessitam ouvi-la, né? O tema de hoje é a judaização, que é anular a graça, e a lei cerimonial e a lei moral, que existe uma diferença entre a lei cerimonial e a lei moral, e é o que eu tratarei sobre hoje, tá? Porque judaizantes, eles apregam lei cerimonial como se fosse lei moral, e querem anular a lei moral como se fosse lei cerimonial, e é necessário fazer a distinção sobre elas, tá? Eu já vou compartilhar a tela, porque antes disso eu quero mostrar algo que eu falei no penúltimo vídeo, e eu creio que os irmãos perceberam que foi um sarcasmo, né? Que eu fui irônico naquilo que eu disse no penúltimo vídeo, tá? Falando que a besta seria a inteligência artificial, que talvez ela tivesse se apresentado, né? O anticristo, ela tivesse se apresentado, a gente não teria percebido. Deixando bem claro que interpretação leva a erro, tá? Foi isso que eu quis deixar claro. Fui sarcástico, foi para deixar bem claro que a interpretação humana leva a erro, e que sim, nós somos obrigados a deixar a Bíblia falar o que ela deseja revelar a gente. Vou trazer os textos que corroboram isto, para que não fique na minha palavra, tá? Odeio que as pessoas levem o que eu digo e ignoram a palavra. Antes até mesmo de falar sobre a palavra, o que está na tela para vocês, compartilhado, eu quero deixar algum pensamento, né? A terceirização da vida, a terceirização do pensamento e a terceirização da fé que tem ocorrido nos dias de hoje, tá? E é por isso que eu trouxe esse tema de hoje. Você irá terceirizar também a sua salvação? Porque as pessoas estão entregando a sua vida em mão de homens, e esses homens a gente não sabe qual é o seu... Quer dizer, na verdade a gente sabe sim, a gente não pode afirmar, tá? Porque a gente não é Deus, a gente não vê o que está em oculto, mas o Pai conhece. Mas a gente sabe qual é a sua intenção pelas suas práticas, pelas suas obras, que devemos julgar as obras sim, provar o Espírito, né? A experiência nos torna mais aptos e não o contrário, tá? As experiências dos outros nos tornam meros espectadores. As nossas experiências, tá, aquilo que absorvemos nos torna mais aptos. As experiências dos outros nos tornam apenas espectadores dos fatos ou da narrativa, tá? Muitos mentem, e até em supostos milagres, né? Por vezes Deus deu livramento ou fez um milagre por conta de um cristão que estava verdadeiro, que estava próximo àquele que diz que ter recebido o milagre e continua contradizendo a palavra, né? Dando a graça por proximidade, recebendo a graça por proximidade, né? Todavia, milagre não produz fé, como eu já provei no contexto bíblico, né? Que a fé produz milagre, mas milagre não produz fé. Os 10 leprosos lá, e só um voltou para agradecer ao Senhor, né? E também falar sobre a tentativa de implantação a tentativa da implantação da nova ordem, ou da nova ordem das eras, né? Ela começou no céu, tá? Por Satanás, e sua cúpula, né? Os seus sacerdotes, que hoje são demônios, e seguiu sendo implantada na terra com Adão e Eva, e depois pela dinastia, né? Dos descendentes dos Néfilins, né? Até que ela se defina e Deus ponha um ponto final em tudo, tá? Porque ela será estabelecida. Eu tenho uma resistência muito grande a essa palavra de dizer que a gente ficou... como posso dizer? A gente ficou ali indiferente, né? A gente não foi morno, a gente foi indiferente, a gente foi neutro. E a palavra neutra, ela diz que você está neutro, você não vai nem para um lado nem para o outro, tá? Você é neutro ali, você não opta por lado nenhum. Só que a palavra diz que nós somos mornos, e o morno está sempre indo para um lado ou para o outro, ele está sempre variando entre o quente e o frio, tá? Por isso que Deus fala que seja quente ou que seja frio,
porque assim como esmurno, vomitar-te-ei. Porque o que aconteceu, e isso é bíblico sim, que nós somos conhecidos antes da fundação deste mundo, é que Deus nos deu a conhecer como seria essa nova ordem mundial, ordem da era, sob controle de Satanás. Nós ficamos indiferentes, nós ficamos em dúvida no meio do muro, ora do lado do Pai, ora questionando a sua palavra. E o estado de estarmos aqui até que se complete esta nova ordem secular, essa nova ordem das eras, é para que nós pudéssemos conhecer o que é o domínio de Satanás. Tá? Num ambiente neutro, porque o céu pertence somente a Deus, a terra não pertence a ninguém, porque a terra será destruída, ela está momentaneamente sob nosso domínio, porque o Pai entregou a Adão e Eva, Adão e Eva entregou a Satanás, e o Pai restituiu a terra ao homem quando Cristo ressuscitou e tomou a chave do inferno e prendeu a Satanás. Não é isso? Então a terra está momentaneamente sob nosso controle, mas aqui não é nossa morada definitiva. Tá? Por isso que eu digo, não é de ninguém, porque isso aqui será destruído, né? Haverão apenas o reino do Pai e o reino das trevas, ao qual os súditos de Satanás provarão da sua direção por toda a eternidade, né? Estamos tendo só um vislumbre do que é um mundo guiado por Satanás sem o Pai, né? É complicado. Esses judaizantes que apregam semente de serpente, apregam Espírito Santo feminino, apregam uma teologia das abelhas, e outros que são, como posso dizer, eles são simpatizantes a esse tipo de abominação, sem base bíblica, né? E hoje estão tentando te levar à judaização novamente. Porque vão falar, mas aí vão mostrar um monte de texto bíblico para você, porque sim, a lei lá foi implantada. E existirá centenas e dezenas de textos bíblicos que corroboram. Por quê? Porque ela foi implantada e foi dito para cumpri-la. Tá? Mas você não é um judeu, tu é um goim, tu é um gentil. Para os judeus, profetas; para os gentios, apóstolos. Não é isso? Vamos ver isso nos textos bíblicos hoje, tá? Te dar algo que... o que eles têm feito hoje é te dar algo que eles não têm, tá? Te impor algo que eles não cumprem e te ensinar algo que não é legítimo. Porque pergunta para esses judaizantes se eles são circuncidados. Ah, não, mas aí diz no Novo Testamento que a circuncisão é no coração. Ah, aí o Novo Testamento serve, não é isso? Mas no restante tem que cumprir toda a lei cerimonial do Velho Testamento, guarda de sábado. Não entenda, meu povo de Deus, não estou criticando aquele que guarda o sábado, porque eu vou explicar o que eu estou dizendo aqui. Tá? Porque o que come não critica, o que não come não critica, o que come, por aí vai. Não sabemos que quem faz por amor a Deus. Tá? Não vou discutir isso, mas eu vou mostrar uma questão muito relevante em relação a isto. Tá? Então, hoje a salvação está especificamente em não comer carne de porco, em guardar sábado, cumprir as leis, as festas judaicas. E a salvação não é pela obra, para que nenhuma carne se vanglorie. Não é isto, né? Que o texto bíblico diz. Vamos ao texto. Primeiro eu vou falar sobre o anticristo, que é uma pessoa, né? Texto na tela, para que nós possamos ler. Depois eu vou tratar sobre as demais questões, né? E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, tá? Mais à frente eu trarei novamente para vocês que já estamos vivendo o milênio de Cristo. Ele é literal porque já está acontecendo. E acabando, Satanás será solto para atormentar a terra. Eu vou trazer biblicamente isso para vocês. Estou afirmando de boca agora, mas eu vou trazer biblicamente para vocês no futuro. Porque tudo que eu tenho falado, eu sempre tenho trazido os textos bíblicos para corroborar aquilo que tem sido dito. E sairá a enganar as nações que estão sobre 4 cantos da terra, né? Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Onde vai acontecer a batalha de Gog e Magog? Onde irá acontecer o Armagedon? Não é na Terra Santa? Como assim está na Bíblia? Não é isso? Quem é Gog e Magog? Um povo cujo número é como a areia do mar. A quem foi dito que a sua descendência seria como a areia do mar? A Jacó, não é isso? Aí depois é só você buscar, mas eu vou trazer também Israel e Judá. Um está na parte norte, outro está na parte sul. Tá? O rei do norte e o rei do sul, não é isso?
Se não me engano é isso que está no texto. Depois eu vou trazer para vocês, que não é o tema de hoje. Então Gog e Magog é Israel e Judá, tá? Que se juntaram para a batalha. Por isso que fala, porque os guardadores de sábado que orem para que a sua fuga não aconteça no sábado ou no inverno. Entendam isso. Toda a terra não está em Israel, então não vamos fugir dela, tá? Nós fugiremos de Babilônia. Saia de Babilônia, tá? Agora a fuga é para Israel, porque a batalha acontecerá lá, o Armagedon, não é isso? Vamos seguir. E subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos e da cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Tá? Só para dar entendido, já para iniciar vocês no texto, tá? Perdoa a palavra, eu odeio essa palavra iniciar, mas para poder situar vocês no texto. Vamos seguir aqui. Este aqui está em Apocalipse 20, do 7 ao 9, né? E vamos para mais um texto de Apocalipse, que é o de Apocalipse 27 ao 15, tá? E acabando os 1000 anos, Satanás será sob sua prisão para as nações, Gog e Magog. Ah, tá. Eu acabei pegando um texto completo e um texto menor. Não é esse texto, não. Perdoe, gente. É só complementação, porque aqui, ó, eu só vou complementar para no 9, né? Eu vou até o 15, tá? Vou até o 15. 9. E o diabo que enganava todo mundo foi lançado lá de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Porque o ecumenismo do falso padre, né, do falso papa, vai trazer uma nova fé, uma nova religião sobre a terra, do qual sobre esta estará o falso profeta, certo? E este que fará fogo descer do céu enganará muitos, né? Dizendo ser ele o próprio Cristo, e parará, e vamos seguir. E diante a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, né? E viu um grande trono branco descer do céu, estava sobre ele, o terra fugiu, aqui vai falar sobre o Jesus, né? Vamos seguir aqui no versículo 12. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, abriram-se o livro, e abriu-se-lhe o livro, e que é o da vida, né? Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. Lembra que eu falei que tem uma Bíblia sendo escrita sobre você agora? É sobre esta Bíblia que eu estou falando, tá? Os livros que serão abertos, os outros serão abertos nos céus, para julgar você conforme a sua vida, né? Segundo as suas obras, é o que está escrito aqui. E deu ao mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Todos serão julgados, até os que já estão no inferno. E foram julgados, né, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte, tá? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O texto que fala sobre o anticristo. 2 Tessalonicenses 2. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como de nós, né, como se no dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. É o que está acontecendo hoje, tá? A forçação da apostasia. Muito erro, muito engano, muita falácia que levará o povo à descrença, a fé, a descrença, ao descrédito, e as pessoas ao afastamento da fé, né? Apostasia e se manifeste o homem do pecado. É aqui onde diz que há um anticristo, que é uma pessoa, tá? O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se sentará no sobre o trono de Deus, querendo ser Deus, ou parecer ser Deus, não é isso? Não vos lembrais de que essas coisas vos diziam os que estavam convosco? Aqui segue o texto, né, sobre isto. Então há uma pessoa que será o anticristo, né? O que eu quis ali foi só fazer uma provocação, né? Vamos ao texto de hoje sobre a lei cerimonial e a lei moral, tá? Porque eles apregam a lei cerimonial como se fosse lei moral, e apregam a lei moral como se fosse cerimonial, e você é obrigado a cumprir todas. Vamos seguir aqui? Torá. O que é a Torá? A Torá se compõe por 5 primeiros livros do sagrado, né, da religião judaica, que tem a origem do termo hebraico Yará, que significa ensinamento, instrução ou lei. Não é isso? É considerada um guia para os judeus, com 613 mandamentos. Eu acho que ainda ultrapassa isso, tá? 613 mandamentos que ensinam como devem ou não agir, seja nas relações sociais, familiares, religiosas, por exemplo. Aí onde entra a lei cerimonial e a lei doutrinária. O que é a lei cerimonial? Vou dar um exemplo. A circuncisão é uma lei cerimonial.
tá? Você sacrificar animais era uma lei cerimonial. Você lavar as mãos antes de comer era uma lei cerimonial. Tudo aquilo que os judeus faziam, que não era moral, que não tinha não era de caráter moral, era lei cerimonial. Essa lei cerimonial se cumpriu em Jesus, porque ele era o sacrifício vivo. Não é isto? Mas, como eu falei, vou trazer em textos bíblicos, tá? Vamos lá. Aqui é bem interessante, tá? O texto aqui, ó. Torá atrás, chega o Bereshit, Shemot, o Vayakrav, o Bamidbar, o Devarim, e por aí vai. Mas vamos seguir aqui, porque vamos explicar cada coisa. Vamos lá. Eu trouxe hoje estudo em cima da Bíblia King James, fiel 1611, tá? Que é mais próximo ao que se encontra do original. Assim os céus e a terra foram finalizados. O que eu vou falar aqui para vocês é sobre a guarda do sábado, tá? E um equívoco que ocorre até nos dias de hoje. E é apregoado como uma verdade absoluta. Não que você deve parar de guardar, não é isso que eu vou falar, não. O que eu vou dizer aqui, vocês vão entender onde vai chegar, tá? Porque dizem que dia de sábado você não pode trabalhar, que você tem que abandonar o seu emprego, ou pedir que Deus te prepare um emprego que você não possa trabalhar no sábado, não precisa trabalhar no sábado. E isto é um equívoco muito grande do ensinamento da própria palavra. Tá? Eu não vou trazer nada em hebraico ou grego, não. Vou ler só o versículo e vocês vão interpretar pelo próprio contexto. Né? Porque existe um equívoco muito grande nos ensinamentos do dia de hoje. Observem o texto. Leiam comigo, por gentileza. Assim os céus e a terra foram finalizados e tendo o seu exército, tá? E no sétimo dia Deus terminou o seu trabalho que havia realizado. Quando foi que Deus terminou o seu trabalho? Foi no sexto dia e no sétimo ele descansou? Ele não fez nada no sétimo dia? Observem o que está no texto, porque muitos não leem o texto e tiram conclusões errôneas, tá? Vamos ler aqui novamente. E no sétimo dia Deus terminou o trabalho que havia realizado. Ele trabalhou no sétimo dia, ele concluiu no sétimo dia o seu trabalho. E aqui não diz em que momento do dia ele terminou. Tá? Diz que ele trabalhou no sétimo dia e tendo terminado o seu trabalho, ele descansou. Tá? Olha o que está no texto, ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito. Vamos ler de novo? E no sétimo dia Deus terminou o trabalho que havia realizado. E ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito. Ele trabalhou no sétimo dia e no sétimo dia ele descansou. E aí, não podemos trabalhar no sétimo dia? O sétimo dia é o dia de você não fazer coisa alguma da tua vida? Jesus Cristo estava contradizendo a palavra do Pai? A Torá? O mandamento? Vamos ver aqui. E Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Vocês conseguem compreender agora o que o texto está dizendo? Porque o trabalho realizado de construção da terra, de formação da terra, foi realizado até o sétimo dia. Ele trabalhou no sétimo dia, e no sétimo dia ele descansou. Tá? E aí foram interpelar Jesus, e Jesus respondeu: meu pai trabalha até o dia de agora, de hoje, e eu também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Precisamos ler mais a Bíblia e parar de terceirizar a nossa fé. Eu digo isso sempre, tá? Porque você não vai poder terceirizar a sua salvação. Né? Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, né? Porque nós sabemos que a Trindade é uma coisa pagã, né? Jesus não é o Pai, não é a terceira pessoa da Trindade, tá? Nem a segunda. E se não vir fazer o Pai, né? Se não ouvir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Mas em nada pode fazer sem o Pai, né? Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que este, para que vos maravilheis. O sábado não é um dia de preguiça. Você não tem que anular a sua vida no sábado, tá? É de descanso, mas Deus também trabalhou no sétimo dia, no dia de trabalho também. Deus está pedindo que você dedique um tempo para Ele. É isso que a gente precisa observar. Mas não quer dizer que você tem que anular a tua vida, tá? E se você puder fazer a obra, melhor ainda. Não tem tempo para você começar e terminar.
Porque o texto bíblico não diz que no momento do dia ele encerrou o seu trabalho no 7º dia. Diz somente que ele termina no 7º dia de descanso. Ele trabalhou no 7º dia. Ele já começa por aqui. Vamos seguir em frente. King James 611 fiel. Porque qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pergunte para esse judaizante que está tentando te induzir a lei, se ele tem guardado todo ponto, como assim como... Ah, não, mas a gente tem que se aperfeiçoando. A Bíblia, em Jesus, está na Terra há pelo menos 2000 anos. Não é isto? Tirando o tempo que levou a ser formalizada, vamos lá, 1500 anos, vamos dizer assim. Nesse tempo ainda está se aperfeiçoando? Ou Israel não tinha que cumprir toda a lei? Não é assim que eles estão dizendo para você? E é o que o texto bíblico está dizendo. Se você for cumprir a lei, tá, você quer cumprir a lei? Cumpra. Você tem esse direito. Mas se você tropeçar em um, você se torna culpado de todos. E aí? É a lei pela graça. Para que o homem não se vanglorie. Para que o homem não diz que se salvou com a força das próprias mãos. A graça anula a lei? De forma alguma. Lei cerimonial e lei doutrinária. Lei moral, doutrinária. Tá? A cerimonial foi a que cumpriu em Jesus. Porque não se tirará nem o J, nem o I, nem o tio da palavra sem que tudo seja cumprido. Mas ele veio para cumprir a lei. Ele é o cumprimento da lei cerimonial. A lei moral, ela permanece até o final. Porque Jesus a confirma. Não é isto? Então temos que parar com esse satanismo de continuar seguindo a Satanás, seguindo aos seus filhos. Porque não é fácil não, gente. É muita blasfêmia. Homens que estão entregando para você porque eles não possuem. Tá? Eles não têm amor à tua alma. Incrível que pareça, como falei, são os canais que mais crescem. Né? Estou buscando glória, dinheiro? Não falei. Não entregarei o livro, não cobrarei pelo livro e não monetizarei meu canal quando chegar a hora, né? Quando for possibilitado. Porque meu interesse aqui não é ganhar dinheiro, é ganhar almas, tá? É levar a verdade. Vamos seguir. Ó insensato Gálatas, né? Cartas aos Gálatas, King James, fiel, 1611. Ó insensato Gálatas, quem vos encantou a fim de que não observassem a verdade? Quando entre vós, diante dos vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado e crucificado. Apenas quero saber de vós isto: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? E aí eu pergunto a vós, é pela lei ou pela fé? Mas qual lei? Devemos deixar de cumprir a lei moral? Não. Devemos deixar de cumprir a lei cerimonial. Essa não nos pertence. Não foi para nós. Tá? Porque a lei serviu de aio para conduzir a Cristo. Texto bíblico, é só buscar lá. A lei serviu de aio. Tá? Era muito texto para colocar aqui e eu acabei esquecendo. Na hora a gente vai juntando e acaba esquecendo de colocar alguns textos que são fundamentais. Tá? Mas só buscar lá. A lei serviu de aio para conduzir a Cristo. Não é isso? Vou repetir. Apenas quero saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Sois assim tão tolos? Né? É uma pergunta interessante, bíblica, né? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora ser aperfeiçoados pela carne? Eita, e aí? Padeceste tantas coisas em vão? Se é que foi em vão? Aquele que vos ministra o Espírito realiza milagre entre vós, e o faz pelas obras da lei, ou pela obra da fé naquilo que ouviram. Uma pergunta. Ele faz pela obra da lei ou pela obra da fé? Pelo Espírito naquilo que eles ouviram. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça, e Abraão não tinha lei, porque a lei só veio por Jacó. Certo? Vamos seguir. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, não é pela obra. Tá? Não é pela lei. Apregou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti todas as nações serão abençoadas. Eita! Vamos deixar a Bíblia falar mais? E de modo que aqueles que são da fé são abençoados como o fiel Abraão.
Não é pela lei. Porque todos quantos são das obras da lei estão sobre a maldição, pois está escrito: maldito é todo aquele que não observar todas as coisas que estão escritas no livro da lei para cumpri-la. Porque aquele que tropeçar em uma das regras se faz culpado de todas. Certo? Texto inteiro. Que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus. Isto é evidente, porque justo virá pela fé. E a lei não é da fé, né? Mas o homem que fizer estas coisas deverá viver nelas. Você esquece a graça e vive somente pela lei. Tá? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição. Aí onde digo, por que ele se fez maldição? Porque ele cumpriu a lei cerimonial. A lei moral ela permanece, mas a lei cerimonial ela foi cumprida. Há uma distinção clara aqui no texto que ele está dizendo. Não cumpramos a lei cerimonial, que é aquilo que os fariseus estavam obrigando o povo a cumprir, tá? Esquecendo da lei moral, porque eles não cumpriam. Por isso que a palavra fala: observais tudo que eles dizem, tá? Mas não sejais como eles, porque dizem, mas não cumprem. Vocês entendem isso? Porque eles estavam pegando somente lei cerimonial, esquecendo a lei moral. Porque está escrito: maldito é todo aquele que foi pendurado em um madeiro. Aqui está falando sobre a lei cerimonial, tá? Porque havia se cumprir um sacrifício, não é isto? Para que a bênção em Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus e não por meio da lei, para que possamos receber a promessa pelo Espírito através da fé. Irmãos, falo de maneira dos homens, embora seja apenas um pacto de homem, né? Ainda que isso seja confirmado, nenhum homem poderá anulá-lo ou acrescentá-lo a isto. Ninguém pode acrescentar, certo? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua semente. Ele não diz a semente como se fosse muitos, mas fala de um só. É a tua semente, que é Cristo. Eita! Aquele mesmo que cumpriu a lei e anulou a lei cerimonial para que sigamos somente a lei moral. Tá? E isto digo que o testamento foi confirmado diante de Deus em Cristo, e a lei que veio 430 anos mais tarde não pode anular, tornando a promessa sem efeito. Porque se a herança fosse obtida pela lei, não viria mais da promessa, mas Deus a concedeu a Abraão por promessa, não foi por lei. Então, para conservar-se a lei, para que serve a lei? A lei foi acrescentada por causa das transgressões, porque havia transgressões, lei cerimonial, tarará, certo? Até que viesse a semente, a quem a promessa havia sido feita. Por isso que eu digo, não somos judeus, não temos que ser judeus. E a promessa não é especificamente para judeu, tá? Eles serviram de aio para conduzir a Cristo. Estou amaldiçoando os judeus? Não, tá? Porque ali haverão os remanescentes, certo? Mas como falei, foram eles que crucificaram a Cristo, estão esperando o seu Cristo até o dia de hoje, e certamente o trarão, né? O deles. E foi ordenada por anjos pela mão de um medianeiro. Quem é o medianeiro? Jesus. Não há nenhuma intercessão entre Deus e o homem que não nosso Senhor, não é isso? Ora, o medianeiro não é mediador apenas de um, né? Um apenas. Mas de Deus é um só. Por que de Deus é um só? Porque está falando de Jesus. E então a lei contraria a promessa de Deus? De modo nenhum. Se tivesse existido uma lei que pudesse vivificar em verdade e justiça, teria vindo pela lei. A lei não vivifica em justiça nem em verdade, tá? Mas a Escritura conclui tudo sobre o pecado, não é isso? Mas a Escritura conclui tudo ou encerra tudo pelo pecado, debaixo do pecado, né? Para que a promessa pela fé em Jesus Cristo possa ser dada aos que creem. Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sobre a lei. Éramos mantidos, tá? Está no passado, observem isso. Encerrados para a fé que havia ser revelada posteriormente. Uns vão citar, não, mas pegamos e teu nome estará, como eu já cansei de falar, e Deus fala: apartado de mim, vós que não vos conheço, né? Porque aí está falando sobre a lei, mas a lei é moral, tá? A lei não é cerimonial, é lei moral. Certo? Essa permanece, tá? Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sobre a lei. Eu já acabei de ler isso aqui. De modo que a lei foi o nosso tutor. Que eu acabei de ler, estou lendo o texto inteiro para mostrar para vocês o que está dizendo, tá? Para nos trazermos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. A lei só nos trouxe a Cristo. E se não estamos em Cristo, por que continuamos absorvendo a lei se já chegamos ao nosso fim?
né? Chegamos ao nosso ponto onde desejávamos estar. O objeto não é Cristo, o objeto da fé não é Cristo, nós temos que chegar a Cristo, o ponto não é Cristo, o foco não era Cristo. Por que estamos observando a lei? Né? Mas depois que veio a fé, já não dependemos mais de um pedagogo ou de um ensinador, tá? Daqueles que vão tentar judaizar você, certo? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, todos são. Parem de terceirizar a tua fé. Todos vós fostes batizados em Cristo, não em homens, tá? Vós revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego. Aí sim entra essa palavra, já não há judeu nem grego, porque todos são absorvidos pela graça, tá? Não há nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, tá? Observe também que todos são iguais entre homens e mulheres, tá? Todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa, não a lei. Li todo o texto, analisem vocês, tá? Vou trazer aqui onde está esse texto aqui novamente, tá? Gálatas 3. Leem todo o texto, por favor. Por amor da tua alma. Vamos pro próximo texto, King James, Fiel 611, tá? Romanos 10. Vou ler todo o texto novamente. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos, tá? Já está colocando em dúvida aqui se eles seriam salvos ou não, pelo que eles vinham praticando. Porque eles dão o testemunho de que eles têm zelo de Deus, perdão, mas não segundo o conhecimento. Os países guardavam somente a lei, porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, são que os judaizantes estão fazendo hoje, não se sujeitam à justiça de Deus, né? Porque Cristo é o fim da lei. Cristo é o fim da lei, texto ipsis literis, para que a justiça de todo aquele que crê. Porque Moisés descreve a justiça que é pela lei, né? E o homem que faz estas coisas viverá por elas. Repetindo praticamente o outro texto, porque são outros escritores e convém que há diferença entre eles, tá? Porque se a escritura fosse toda igual, aí poderíamos duvidar dela. Mas por que há diferença de discrepâncias? Porque não foi uma pessoa só que a escreveu. Isso é que dá validade à escritura, tá? Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas ao teu coração que subirás ao céu. Isto é, para que fazes Cristo descer. Para fazer Cristo descer. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, né? Na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra de fé que nós pregamos, né? Se confessares com tua boca o Senhor Jesus, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvos. Porque o coração do homem crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Certo? Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há diferença entre judeus e gregos. Aí já entra também judeus e gregos, né? Pois o mesmo Senhor em todos os ricos Senhor de todos é rico para com todos o que invocam. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Aí tem a condição de seguir em fé, né? Ou na obediência, né? Porque não é incondicional, não. Como então eles invocam aquele a quem não creem? Não é isso? Aí está falando novamente de fé, não de lei, tá? E como eles crerem naquele a quem não ouviram? E como eles ouvirão, se não há quem pregue? E como eles pregarão, se não foram enviados? Né? E como está escrito? Quão formoso são os pés dos que pregam o evangelho de paz, dos que trazem boas notícias e boas coisas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, tá? Nem todos obedecem ao evangelho, isso é claro. Pois Isaías diz: o Senhor, quem creu na nossa notícia, na nossa pregação. Assim então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ou é pela lei? É pela palavra, né? É pela fé. Mas eu digo, eles não ouviram. Sim, verdadeiramente, eu sou. O seu som saiu por porta. Ou melhor, o seu som saiu por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo, né? Mas eu digo, Israel não soube,
Primeiramente, diz Moisés, vou provocá-lo um ciúme com aquele que não são povo, e com a nação insensata vos provarei a ira. Mas aí Isaías é muito corajoso e diz, eu fui chamado, né, eu fui achado pelos que não me buscaram, e fui manifestado aos que não perguntaram por mim. Mas para Israel ele diz, todo dia eu estendi as minhas mãos a um povo desobediente e contradizente. Ai, ai, ai. Seguir a Jesus ou seguir a Israel, seguir a judeu? Um povo contradizente, judaizantes, que querem levar vocês pelo mesmo erro, tá? Vamos aqui. King James 611, fiel. Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram somente até João. Desde este tempo, o reino de Deus é apregoado, né? E todos os homens esforçam para entrar nele. A lei e os profetas duraram somente até João. Tá? Por quê? Porque João batizou a Jesus e disse, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Confessando isto, cumpriu-se a lei e os profetas. Tá? E Jesus cumpriu o quê? A lei cerimonial. Fica agora a lei moral. Então vamos parar de anular a fé, anular o socorro do Senhor, anular a verdade, de judaizar as pessoas e parar de ouvir judaizantes, tá? Porque a tua salvação está em risco. Pare de terceirizar a tua salvação a homens insensatos, infiéis e contradizentes. Porque eu posso achar qualquer coisa na Bíblia, tá? Principalmente coisas com má intenção. Porque se minha intenção for má, eu posso achar coisas com má intenção. Por causa do contexto por causa do texto fora do contexto, por causa da interpretação pessoal, não deixando a Bíblia falar e, perdão pelo barulho, tá, gente, inteirando somente o meu conhecimento, o meu entendimento. Deixei textos bíblicos inteiros aqui, texto com texto, para que vocês observem, tá? Não precisei nem trazer nada no grego. Por quê? Nem no hebraico. Porque é claro que a Bíblia está falando. Tá? Estão pregando lei cerimonial para você, confundindo com lei moral. E impedindo você de cumprir a lei moral para que você viva somente da lei cerimonial. Diferença, tá? Lei cerimonial e lei moral. A cerimonial cumpriu-se em Jesus. A lei moral mantém-se até o dia de hoje, porque Jesus a confirmou. Certo? Passaram céus e terra, mas nenhuma palavra dessa lei há de cair. Esta foi a palavra de hoje. Fiquem com Deus e com a sua palavra. E peço a Deus que as pessoas possam deixar de terceirizar a sua fé, a sua salvação. Tá? Que a paz, a comunhão e a consolação do Espírito esteja convosco, hoje e todo sempre. Amém, amém e amém.